Olá, meu nome é Dimitri e eu falo sobre SAP, Power BI e outras tecnologias nas redes sociais. E hoje eu quero começar a fazer um exemplo de extrair dados de vendas do zero, de uma base de dados de exemplo da Microsoft, criar repositório para fazer os dados, fazer todo um passo a passo de tudo que eu faria se eu fosse uma base de dados de verdade para entregar para um cliente real. E aí, vamos lá? Primeira coisa, eu estou começando do zero nesse exemplo. O que que eu tenho previamente só? Eu tenho o banco de dados instalado e rodando no meu computador, e eu tenho um certo conhecimento do dicionário de dados das tabelas. Se você estiver começando do zero absoluto no cliente, talvez você vai precisar conhecer em que tabela que fica o cadastro de produtos, o cadastro de fornecedores. Talvez alguns sistemas vão ter isso documentado, talvez outros não vão ter. Essa é uma etapa prévia que eu não vou executar aqui, tá? Até por uma questão de tempo e tudo, e é uma para cada sistema, para cada ferramenta que você for usar, isso vai variar. Esse tempo muda, essa informação muda conforme cada ferramenta. Mas o que que eu tenho aqui no meu computador? Tenho um banco de dados rodando, e o que que eu vou fazer assim, primeiro momento, primeiro instante? Eu vou criar uma pasta sincronizada com o GitHub para poder salvar todos os arquivos que eu vou colocar, e eu vou deixar os arquivos todos no repositório ali. No ambiente oficial você pode usar uma no Azure, se você tiver isso aí da Microsoft, ou fazer alguma outra ferramenta, mas eu recomendo que você tenha algum tipo de controle de arquivo fonte para você poder sincronizar esses arquivos, não perder eles, manter o backup e o histórico deles certinho. Eu vou usar o GitHub por questão de praticidade. Eu tenho uma conta no GitHub e eu tenho o aplicativo GitHub Desktop. Ele é aqui o próprio oficial da GitHub, tá? Ele já estava previamente instalado. Aí eu vou então criar aqui. Então, vou aqui criar um novo repositório, dados. Não, vou chamar ele aqui de Venture Works 1. Uhum, tá bom. É o nome do repositório. Qual é a descrição? Dados de indicadores, Adventure Works. E daqui a pouquinho eu já vou falar sobre essa base de dados. Vou começar a criar o repositório para a gente começar a salvar os arquivos. Descrição, eu quero ele público, que eu vou deixar o link aqui. Adicionar um arquivo de leia-me e criar repositório. Perfeito. Está aqui ele. Criado o repositório, eu já posso começar a ver os arquivos no meu computador. Usando o aplicativo GitHub Desktop, deixa eu vir aqui, repositório, ver se eu consigo puxar ele aqui. Vamos lá então, repositório, eu vou, uhum, novo repositório, opa, novo não, eu quero clonar um repositório. Qual é o repositório que eu tenho? Deixa eu só dar um atualizar, ó. Como está conectado na minha conta do GitHub, o repositório apareceu aqui. Se ele não tivesse, eu ia ter que procurar o endereço dele e ia ter que fazer um clone dele aqui. A intenção aqui não é dar uma aula de GitHub, não é fazer nada nesse sentido. Então aqui a gente vai pelo básico só para, desculpa, criar o repositório. Que pasta que eu vou salvar ele? Eu já tenho uma pasta no meu OneDrive também, então vou acabar tendo uma cópia no OneDrive, vou acabar tendo uma cópia no próprio GitHub disso daí também. E eu vou criar então essa pasta no OneDrive, onde eu salvo outras coisas do GitHub. Tá aqui essa pasta local no meu computador. Vou dar um clonar. Vai dar aqui recebendo objetos. Tá feito. Vamos dar uma olhada aqui na pasta. Tá criada aqui a pasta no meu Windows e tá aqui o arquivo de leitura. Beleza. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar uma pasta para o SQL para fazer os ETLs e eu vou criar
uma pasta para os PBICs. Tá certo. Beleza. Feito isso daqui, eu vou. SQL, por enquanto, eu ainda não tenho nada aqui, PBICs também não. Eu tinha só uma pasta, já salvo na minha área de trabalho, só com um arquivo PBICs que não tem nada. Vou até abrir ele aqui agora para demonstração. Enquanto ele vai abrindo, o arquivo PBICS abriu aqui. Aqui, ó, não tenho nenhuma tabela. Aqui na carga também não tenho nada no Power Query. O arquivo está em branco, ele só tem o template visual carregado. Só isso daqui. Então, perfeito. Se eu volto aqui no arquivo no GitHub, ó, eu já tenho aqui. Aqui a pasta do arquivo. Eu já posso, se eu quiser, ver inicial, sem dados, comitar. E eu posso dar um push no arquivo. Ele vai subir para o GitHub. Se eu der um F5 aqui, ó, já está aqui criado. Então, primeiro passo, passo zero, ter um repositório para salvar os dados e mantê-los sincronizados, ter segurança do que está fazendo, está concluído. A partir de agora é só continuar mantendo esse repositório sempre sincronizado. Beleza. Vamos passar então para a próxima etapa agora, que é analisar os dados desse banco de dados aqui. Ok, eu tenho esse banco de dados SQL Server Express, que é gratuito, rodando no meu computador, e eu tenho aqui alguns bancos de dados que eu utilizo para alguns testes. Todos eles são dados gratuitos que a própria Microsoft disponibiliza. Adventure Works 2022 é esse daqui. Se eu procurar na internet por Adventure Works, tem aqui um link do site oficial da Microsoft sobre os bancos de dados da Adventure Works. Aí você tem as informações aqui que você pode fazer o download, Data Warehouse ou o normal. Então você pode instalar o SQL Server Express no seu computador se você quiser. Ou às vezes até tem alguns casos de gente que consegue utilizar na nuvem, mas sobre utilizar o banco de dados no Azure na nuvem, eu não sei como é que fica a questão de licenciamento, facilidade ou dificuldade para isso daqui. Eu estou usando no meu computador por opção minha. Se tu tiver lá no seu cliente, bem possivelmente ele vai ter aquele banco de dados dele acessível para você. Mas então, conectado aqui, ó, no banco de dados, no SQL Server, eu vou dar um explorar aqui. Aí eu vou ver que eu tenho várias tabelas aqui, ó. Tem algumas tabelas com esse prefixo aqui, que é o esquema, que é um agrupador aí das tabelas e tudo. Então, eles estão agrupados aqui mais ou menos por objeto de negócio ou por linha. Então, ó, dados de pessoa, dados de recursos humanos, produção, vendas e por aí vai. A intenção aqui vai ser a gente focar nos dados de vendas e as dimensões. Nesse momento, eu vou fazer a primeira carga e eu vou carregar os dados necessários para fazer as primeiras medidas desses indicadores. Pode ser que no futuro essas medidas vão evoluindo e eu vou precisar de ter outras cargas ou ir ajustando essas cargas que existem, por aí vai. Como a intenção não é fazer uma exploração e descobrir qual que é a tabela, qual que é cada dado, eu já tinha salvo um script considerando as tabelas para os dados de venda, que eles estão aqui. Tabela de vendas, ó. Sales Order Header, cabeçalho da ordem de venda. E aí eu tenho também aqui uma cotação de moeda nesse sistema aqui, nesse dado de exemplo,
as moedas, ou a venda pode ser em uma outra moeda que não seja dólar. Lembrando que isso aqui é uma base de dados da Microsoft, esses são dados aí de coisas de uma empresa fictícia nos Estados Unidos. E aí tem todas as colunas aqui. Deixa eu salvar esse arquivo aqui. Vou vir aqui. Eu vou dar um salvar no arquivo, já vai para aquela minha pasta do GitHub. E eu vou criar essa pasta chamada Fatos de Vendas. Você pode salvar um SQL é, por fato, aí vai depender da complexidade daquilo que você tem. Vamos rodar esse SQL aqui, ó. Ele traz aqui, ó, pedido, data de criação. Aqui já está com as traduções todas feitas, código cliente e por aí vai. Tem aqui também para onde esse pedido foi enviado. Vou precisar então começar. Vou carregar aqui os dados de venda. Vou também carregar pelo menos cliente e produto. Esses daqui eu também tenho já pré-carregado, porque no passado aqui eu também já fiz um outro exemplo. Vou deixar um arquivo aqui separado para as dimensões de venda. Dimensões de vendas. Deixa só como dimensões. Aí eu vou depois complementando esses arquivos. Vamos ver se esse SQL está certinho. Código do cliente, rua, cidade, estado, país. Tá certo. Tá aqui. E vamos ver a dimensão de produto. Como eu conheço esse banco de dados aqui, eu sei que o volume de dados dele não é tão gigante, então eu me sinto confiante em executar o SQL direto, sem filtragem. Mas se você não conhece, utiliza um Select Top 10 ou utiliza um How-Num, faz alguma filtragem para você trazer só alguns dados. Se o volume for grande ou se você pegar uma visão que tem um cálculo complexo, você pode acabar tendo algum desconforto aí nas primeiras. E depois que você se sentir confortável com isso, aí você executa essas alterações aqui. Vou começar com o básico do básico: cliente, produto e venda. Então, vamos abrir aqui o PBix e já fazer a primeira carga que a gente tem. Então, vamos checar uma opção aqui no Power BI para ver se isso vai, como é que estão as configurações, as opções do arquivo. Aqui. Arquivo, opções e configurações, opções, que eu vou verificar aqui nesse arquivo por garantia. Ó. Eu venho nesse bloco arquivo, carregamento de dados. Eu vou deixar desmarcado essas opções para importar relacionamentos. Porque quando criar uma tabela nova ou uma coluna nova, eu não quero que o Power BI tente adivinhar como ela se relaciona com as outras. Isso pode gerar um relacionamento que você não está esperando e é uma coisa muito fácil para você não ver e acabar percebendo em algum momento com alguma inconsistência de dados, tá? E se você tiver muitos painéis no teu arquivo, às vezes pode ser um painel que nem que tu tá mexendo. Tem uma página lá escondidinha que quase ninguém usa e dá distorção lá. Então, desmarca e também desmarca o data hora automáticos. Perfeito. Essas opções estão ali. Aí, vou vir aqui no Power Query. Vou procurar aqui, ó, nova fonte SQL Server. Então, vamos lá. Servidor. Então, está na minha máquina, localhost barra SQL Express. O banco de dados que eu tenho é o AdventureWorks 2022. Qual que é o método que eu quero? O importar. Então, o que quer dizer importar? Ele vai ler os dados e gravar dentro do arquivo do Power BI. Direct Query, diferentemente disso, quando você fosse fazer a leitura do dado na hora de exibir, ele faz a consulta na hora de exibir para o usuário. Vai ser útil para o Direct Query para um caso de Andon ou alguma coisa assim, mas para o dia a dia, para os casos todos, é importar, para 99% dos casos, é importar. Ok, fiz ali a carga.
Carregou. Já vou colocar o nome nessa dimensão aqui de dimensão cliente. Como no SQL eu já trouxe todas as colunas com os nomes corretos, eu não vou ter aqui que renomear elas. Você poderia trazer elas com os nomes que elas estão no seu ERP e fazer a renomear aqui, ou às vezes até fazer isso no fluxo de dados. Mas é uma questão de opção. Em geral, no dia a dia, eu uso elas com o nome das colunas no ERP e depois renomeio. Isso garante uma etapa a mais de consistência, pensando na consistência do trabalho de TI. É uma etapa a mais do Power Query? É, mas se você tiver alguma movimentação no SQL que tu não vê quando tu cola aqui, é assim, pensa, tu tens o teu SQL todo aqui. Aí foi alguém e mexeu, tu não está sabendo. Criou, adicionou uma coluna. Se elas estão todas com o nome certo e você cola aqui, salva, vai rodar e você vai ter que. É uma boa prática você conferir o dashboard para ver se alguma coisa deu erro. Mas se você tem uma etapa de renomear, aqui já vai disparar um erro para você. Então fica a seu critério. Eu uso, para a grande maioria, com os nomes do banco de dados aqui. E aí depois eu faço renomeio no SQL. Vou criar aqui uma pasta para começar a organizar as, um, as pastas, as cargas todas para elas ficarem agrupadas, organizadas. Então, eu vou criar uma pasta aqui chamada dimensões. Beleza. Uma outra coisa que eu tenho, ó, o nome do banco de dados e do servidor, eles estão fixos aqui. Para garantir que eu consiga trocar esse banco de dados se um dia eu precisar, eu vou criar parâmetros aqui. Vou clicar aqui com direito, novo parâmetro. Então, parâmetro P, servidor SQL. E já vou dar um novo aqui, P, banco. Só confirmar aqui que ele tem que ser do tipo texto e este daqui também tem que ser do tipo texto. Ok. Aqui tá? O valor atual, eu só vou colocar um valor aqui só para ele dar um ok, porque eu vou copiar daqui os valores que tem. Copiar aqui o P servidor SQL. Coloquei aqui, dei um Enter. P banco dados, certo? E aí aqui na carga, eu já vou aqui colocar um arroba P servidor SQL, arroba P banco dados. Dá um Enter, dá um atualizar a visualização para garantir, tá certo. Se você reparar, ele não pediu o usuário e senha aqui, porque em algum momento do passado eu já utilizei esse banco de dados, esse servidor aqui já tinha a senha gravada, mas pode acontecer para você que ele peça usuário e senha. Dei um fechar e carregar ali, fechar e aplicar para garantir, para rodar, né? Salvou, perfeito. Se eu tivesse lá no meu dia a dia hoje, se aqui fosse um cliente de verdade, eu não ia executar todas aquelas etapas de novo para carregar agora o fato do produto. O que que eu iria fazer? Ctrl C no produto, clica com o direito aqui na de cliente, duplicar, aí ele cria uma outra consulta igualzinha àquela. Aí o que tu faz? Clica nessa engrenagem, copia, cola, renomeia e já está aqui pronto para carregar o produto. Vamos precisar também do fato de vendas. E agora vamos duplicar de novo. Assim, eu estou fazendo algumas alterações, eu não sei se vai ficar pesado, não vai. Eu vou dar um salvar aqui. Ele quer perguntar aqui, ó. Existem alterações pendentes. Aplicá-las? Eu vou dar um aplicar depois. Eu só quero que ele salve o arquivo no disco, porque se der alguma coisa errada, eu quero poder voltar nesse ponto aqui. Você passa batido nisso, você pode acabar perdendo uma query ali bem um pouquinho maior, alguma coisa que trave, você pode acabar perdendo trabalho. Beleza, eu colei o SQL dos vendas, F, vendas,
Tá aqui o nome. Ele está num grupo de menção. Eu vou daqui mover para o grupo. Novo grupo. Fatos. Ok. Então, pelo menos a primeira etapa de fazer a primeira carga está aqui. Só vou passar um olho aqui e ver se eu esqueci alguma coisa. Princípios, tipos de dados parecem corretos. Ah, aqui uma coisa. As datas aqui, ó, que eu tenho, vieram como data hora. Eu preciso que ele seja só data, porque depois eu vou conectar com o calendário. Aqui eu vou ter a mesma coisa nesta aqui, nessas datas. Vamos dar uma olhadinha aqui, moeda, valor, 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 preço total, endereço, status da ordem, beleza. Agora, fechar e aplicar. Vou procurar aqui uma colinha que eu tenho de um calendário que o Alisson Pesotti fez, já disponibilizou de forma pública. Eu acho que não faz sentido você querer utilizar um calendário, fazer um calendário novo se você não tem uma necessidade específica. Se você tem um RP que determina para você as datas de feriado e coisa assim, ou você tem um calendário, um acordo sindical, tem alguma coisa assim, aí você usa o calendário do teu RP. Se você não tem isso, só usa os calendários, os feriados normais, vai num calendário padrão que você encontra aí pela internet, não faz sentido você reinventar a roda, tá? Mas para esse exemplo, eu vou usar esse daqui porque eu não tenho um calendário específico. Eu também já publiquei informação sobre como você gerar esse dado a partir do SAP. Eu até vou deixar o link aqui em algum lugar. Vou clicar aqui no Power Query, consulta nula. Vou clicar aqui no editor avançado e vou colar o texto do calendário ali que o Alisson já tinha utilizado. Vamos esperar ele carregar aqui. Ok, já vou chamar lá de calendário. Ele tem muito mais coisa do que eu preciso aqui. No final, eu vou deixar isto daqui, ó. Data, ano, para não ter assim informação demais. Se depois eu precisar alguma coisa, eu eu reabilito alguma coluna. Vou dar um remover outras colunas. Esse calendário, ele vem com datas fixadas, ó. Começa em 1 de 2020, ele termina em 31 ele termina no final desse ano. Deixa eu dar um fechar e aplicar e deixa eu ver as datas que eu preciso nesse calendário aqui. Se eu não me engano, essa base de dados aqui, ela começa em 2011. Fato vendas, data de criação crescente, 2011 até 2014. Deixa eu ver aqui, também 2011 até 2014. Eu vou deixar o calendário com as datas só que eu preciso lá, senão não faz sentido. Se você tiver um calendário lá no teu RP, possivelmente também você vai ter que fazer a filtragem, só das datas necessárias que você tem. Uhum. Vamos lá aqui. Só certificar que ele está com o tipo correto. Opa, aqui. Que eu vou pegar aqui. 2014, 12, 31. Ok. Tá aqui. Calendário. Salvar o arquivo. E agora estão aqui o fato e as dimensões, todas elas desconectadas, porque lá eu mandei o Power BI não adivinhar as relações, né? Então, agora vamos lá. Código produto conecta-se com código produto, código cliente com código cliente, e com o calendário eu vou ter algumas relações. A primeira que eu vou criar é a da data de criação.
Esse relacionamento é o que vai ficar ativo por padrão, é esse que vai ser é, executado. Eu vou criar também uma para o prazo de entrega e esse relacionamento fica inativo. Beleza. Fiz isso daqui, tá tudo certinho até aqui. Vou ter que criar uma nova tabela para colocar as medidas. Tem gente que cria aqui com nova tabela, medidas, abre colchete, zero, fecha. Tem gente que cria no Power Query, inserindo dados, tanto faz como tanto fez. Nunca vi isso fazer nenhum tipo de diferença, né, e nesse modelo, tá? Então, tá aqui uma tabela chamada medidas, que só tem uma linha. E aí agora, o que que eu já vou clicar aqui, ó? Eu vou clicar aqui em nova medida, linhas em vendas. Eu preciso começar a conferir esse modelo e fazer as primeiras validações aqui. F, vendas. Vou só dar um count house nele, só para criar a primeiríssima medida, tá? Vou vir aqui, ó. Essa coluna que foi criada aqui quando eu gerei, vou clicar nela e vou dar um ocultar. Com isso, a tabela que só tem medidas e não tem nenhuma coluna, ela vai ficar aqui no topo, facilitando o trabalho. Eu dei um count house ali, e aí vamos vir aqui, qual que é o número que tem que vir? 121.317 linhas. Então, se eu vier aqui em qualquer lugar, eu vou colocar uma tabela aqui, linhas em vendas, 121.317. Se eu pegar alguma coluna de produto aqui e jogar, ó, ele já está agrupando por produto, então quer dizer que aquele meu relacionamento lá já foi criado. E eu não passei batido nisso. Com isso, eu estou validando, no primeiro passo, se as etapas que eu fiz de carga funcionaram. Ó, aqui eu já puxei no país e ó, tem alguns aqui que veio em branco. Será que eles estão em branco mesmo? Ou será que é uma questão de algum erro? Ó, temos linhas em branco aqui. Pode ser alguma questão do próprio cadastro. Aqui tem 19 mil linhas, aqui tem 60 mil linhas em vendas. Ali eram 19 mil clientes. Também possivelmente isso daqui está correto, isso deve ser uma inconsistência no cadastro desses clientes aqui. Então, acho que para não alongar demais por hoje, é isso. Consegui fazer o ETL, fiz aqui a primeira medida só para conferir se a minha etapa ficou funcionando corretamente. Eu vou deixar esse arquivo aqui salvo como o Vendas Adventure Works e vou criar o versionamento deles ali para ficar bem visível, né? E aí, eu daqui a pouco, daqui a uns dias, eu já posto ali a segunda etapa para começar a sumarizar as vendas e começar a fazer os visuais. Espero que esse conteúdo te ajude. Muito obrigado. Deixa um like aí, se inscreve se for possível aí, se esse conteúdo te agrega, se inscreve aí e a gente se vê na próxima.